bom dia a todos. Nós vamos conversar hoje sobre um tema bastante instigante no direito internacional, quando falamos a respeito de qualificações e de elementos de conexão. Vamos falar sobre aspectos relacionados a direito de família no direito internacional privado. Nós havíamos conversado na aula passada a respeito de questões relacionadas à personalidade civil, aos direitos da personalidade e à capacidade da pessoa física. E aí enfatizamos a diversidade que é dada para a ideia de elemento de conexão, até mesmo porque no artigo 7º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro não há nenhuma referência aos direitos da personalidade em si, mas o artigo 7º apenas trabalha com a ideia de personalidade. E por conta disso é que existe uma pequena polêmica na área do direito internacional privado, como seriam tratados os chamados direitos da personalidade. Mas aqui no Brasil tem-se adotado a ideia que o artigo 7º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro também abrange os direitos da personalidade, e não só o estudo da personalidade civil em si. Conversamos ainda sobre aspectos relacionados ao início de existência da pessoa física e também aspectos relacionados à ideia da personalidade civil, que é internacionalmente consagrada como uma ideia formal que tende cada vez mais a se humanizar. Mas o nosso Código Civil mantém a nossa tradição franco-romano-germânica de entender que a personalidade está vinculada a uma teoria formalista, que é uma teoria que tem bases na antiguidade, no direito grego e no direito romano. Bom, hoje nós vamos falar sobre o artigo 7º, na sequência, tratando dos direitos de família. E para trabalhar com o artigo 7º, que fala com direitos de família, vamos ver o que esse artigo trabalha a respeito. A lei do país em que domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade. Eu me reservei a falar sobre o fim da personalidade para quando falarmos das regras de sucessão. O nome, a capacidade, o nome é um direito da personalidade, por isso que há, inclusive, essa tendência natural no nosso direito de entendermos que o artigo 7º, quando fala em personalidade, também se refere aos direitos de personalidade, a capacidade e os direitos de família. Pois bem, a ideia de família é uma ideia que tem um conteúdo antropológico muito grande, né? Conforme conversamos na aula sobre teoria geral das qualificações, nós pudemos perceber que a ideia de família não é uma ideia fixa nas sociedades e na história dos povos. Pelo contrário, né? É uma ideia que varia muito. Assim, se tomarmos a ideia de família dentro de uma concepção estritamente brasileira, nós teremos até a década de 1960 uma ideologia civil de direito de família totalmente fixada na ideia da família constituída por casamento civil. Isso se dava pelo fato do Brasil, quando proclamou a República, ter desvinculado a Igreja do Estado, porque até a proclamação da República, os casamentos eram basicamente casamentos religiosos. E o casamento religioso tinha um efeito jurídico muito grande no direito. Com a proclamação da República, nós tivemos uma ideia diferente de casamento, porque a separação do Estado brasileiro da Igreja tornou o Estado brasileiro um Estado laico. E aí pouco importa se o preâmbulo das constituições que seguiram, ou mesmo a nossa Constituição, estabelece o nome de Deus no início do preâmbulo da Constituição. O fato é que o Estado brasileiro é um Estado laico, em que pese o respeito que se tem a uma divindade superior, que podemos chamar de Deus, e que varia de acordo com a fé de cada um, né? Como o Estado brasileiro é historicamente um Estado de formação ligada ao cristianismo e preponderantemente ao cristianismo católico, porque o fenômeno das igrejas pentecostais e neopentecostais apenas adquiriu muito corpo no Brasil a partir da década de 90,
enquanto que a primeira igreja pentecostal brasileira é do início do século XX, mas ainda muito incipiente, que era a Igreja Assembleia de Deus, a nossa formação católica e mesmo a nossa formação protestante, com as igrejas protestantes tradicionais, era a ideia do casamento sob as bênçãos de Yahvé, isto é, do Deus bíblico, que é o Deus que nós cristãos acreditamos. Né? Eu sou cristão, vocês sabem, minha formação foi toda ligada à Igreja Adventista, inclusive frequento uma comunidade adventista, mas cada um tem a sua fé e a maneira de se relacionar com a divindade que entende superior. Bom, por que estou falando isso? Porque a nossa catolicização do direito é muito forte. E o nosso direito, que tem a sua origem na família católica do direito francês, se mantém com um ideário de família constituída através de um casamento civil, agora pelo fato do Estado ser laico. Mas admite, desde a década de 30, novamente, o chamado casamento religioso, desde que o casamento religioso seja celebrado mediante prévia autorização do oficial público, isto é, do juiz de paz. Aí se fala em casamento religioso com efeitos civis, matéria que vocês tiveram em direito de família. Essa formação da família monogâmica e da família sob os auspícios divinos tem uma inspiração católica muito grande, também na interpretação das Sagradas Escrituras, a respeito do mandamento do adultério, quando inclusive Jesus chegou a ser questionado pelas pessoas com relação a um eventual segundo casamento, a segundas núpcias, né? Mas é uma questão que realmente diz respeito mais ao Ocidente, em especial, ressalvados os povos africanos. E eu digo isso por uma razão bastante simples. Na grande maioria dos povos orientais e mesmo dos povos africanos, existe uma tendência diferente quanto à percepção do que é família. E antropologicamente, desde o século XIX, há estudos muito fortes de família que estabelecem um ideário de que a família não seria necessariamente monogâmica, mas sim poligâmica, e que seria uma família notadamente patriarcal. Antropólogos como o grande antropólogo do século XIX, Charles de Tourneau, um francês, que tem uma coleção de livros fantástica sobre estudos antropológicos na biologia, na propriedade e no direito, estabelece que o surgimento de famílias matriarcais foi algo extremamente excepcional na história da humanidade. Mas as famílias matriarcais também existiram, principalmente em algumas regiões da África e da Polinésia. E essas famílias matriarcais apenas não tiveram condições de subsistir pela ação do tempo, porque essas famílias matriarcais poliândricas, ou seja, uma família onde uma mulher tem vários homens ao mesmo tempo e vivem em família todos eles, não conseguia historicamente preponderar, porque isso gerava, pela altíssima rotatividade de parceiros, uma esterilização num processo histórico paulatino dentro dessas civilizações. E essas civilizações acabaram não resistindo à ideia das sociedades patriarcais, que era uma ideia de prevalência de pessoas de sexo masculino para nascerem através de fenômenos de poligamia. Então, um homem com várias mulheres teria vários filhos e várias filhas. E uma mulher com vários homens, é ela quem teria que ficar grávida. Então, nós não teríamos hipóteses de gravidez concomitante de várias mulheres de um mesmo núcleo familiar. Isso fez com que no direito grego antigo e no direito romano antigo, direitos pagãos, não direitos cristãos, se adotasse a ideia de famílias poligâmicas até numa ideia de preservação da nação, para fortalecimento dos exércitos. Então havia uma ideia de que quanto mais filhos do sexo masculino os núcleos familiares pudessem produzir, mais forte o grupo social se tornaria. E, por conseguinte, mais forte a nação se
tornaria, porque esses filhos seriam destinados, ainda jovens, para o exército, para pegarem armas e para defenderem a nação. Essa ideologia fez com que o Império Romano, por exemplo, conseguisse estender os seus rincões territoriais até a fronteira com a Índia e que conseguisse, da parte ocidental, chegar às Ilhas Britânicas. Enfim, esse conceito familiar é um conceito familiar bastante diferenciado. Mas não são apenas os povos pagãos que reconhecem a poligamia. Como eu já salientei para vocês, mesmo os hebreus no Antigo Testamento reconheciam a poligamia em diversas hipóteses. Por exemplo, Abraão acabou conhecendo a expressão bíblica que existe de uma forma até bastante poética, a escrava de Sara, Agar, justamente para ter filhos, porque Sara, com idade avançada, dificilmente teria filhos. E Abraão achou que assim estaria ajudando a que a promessa de Deus fosse cumprida, dizem as Sagradas Escrituras. E seguindo o direito costumeiro hebreu daquela época, Abraão acabou, então, se servindo desse direito, que foi, inclusive, uma sugestão bastante insistente da própria Sara, e acabou tendo ao filho a quem deu o nome de Ismael. A tradição hebraica e a tradição árabe, inclusive, estabelecem que Ismael seria o grande ascendente dos povos árabes, enquanto que Isaac, aquele que foi filho de Sara, e que Sara acabou dando à luz a um filho posteriormente, dizem os relatos bíblicos, acabou representando a ancestralidade dos hebreus. Bem, mesmo os hebreus admitiam a poligamia. Se vocês pegarem a história de José, aquele filho de Isaac, que acabou sendo vendido pelos próprios irmãos como escravo, e que depois se transformou, segundo o relato bíblico, como governador de todo o Egito, ficando abaixo apenas do faraó, vocês encontrarão ali que José tinha uma mulher apenas, mas depois teve outra. Mas que o pai dele, Isaac, chegou a ter 4 mulheres. Se vocês pegarem um pouco mais adiante, já na ideia do monoteísmo cada vez mais forte entre os hebreus, a história de Davi e a história de seu filho Salomão, vocês encontrarão no relato bíblico de 1º e 2º Reis, que narra a história dos reis de Israel e de Judá, os 2 reinos dos povos hebreus, a história de Salomão, que chegou a ter a bagatela de 300 mulheres e 700 concubinas. Imaginem só uma pessoa casada numa poligamia tão amplificada, né? Então, a ideia de família é uma ideia que varia muito no tempo e no espaço. Retornando mesmo para os povos gregos e para os povos romanos, o direito romano narra em várias passagens, e um daqueles que narram muito bem a respeito dessa situação do direito, no direito grego, o livro se chama Paideia, do Verne Jenkins. E no direito romano nós temos os próprios autores de direito romano, e eu enfatizo aqui o Alexandre Correia, que foi um grande romanista brasileiro, e também o próprio José Carlos Moreira Alves, que foi também um grande romanista brasileiro e ministro do Supremo Tribunal Federal. Vocês encontrarão que a ideia de família ela estava relacionada não apenas a aquelas pessoas que tivessem laços de sangue, como também aos empregados que moravam na casa, desde que esses empregados participassem do culto familiar na adoração aos ancestrais, dentro daquela ideia de direito pagão. Bem, essa diversidade de entendimentos do que é família existe no mundo contemporâneo. Nós não temos como nos valer da ideia em que pese essa diversidade cultural que a própria evolução de família traz, de que a nossa família, a ocidental, seria a mais adequada. Na verdade, a própria história demonstra que a família ocidental deixou de ser uma só.
Como eu já conversei com vocês nas aulas presenciais, ao rapidamente falarmos sobre aspectos diferentes da sociedade internacional, a família brasileira hoje não é constituída apenas pelo casamento civil ou pelo casamento religioso com efeitos civis, que está no artigo 226 de nossa Constituição Federal. Ela é também constituída pelo casamento de pessoas de mesmo sexo, que, embora não esteja no artigo 226 da Constituição Federal, é reconhecido por um provimento do Conselho Nacional de Justiça, que orienta, inclusive, as Corregedorias Gerais de Justiça, que são órgãos vinculados aos tribunais estaduais, a baixarem normas, provimentos, orientando os cartórios de registros civis a lavrar escrituras públicas de casamento de pessoas de mesmo sexo. Claro que também, nesse caso, precisaremos ter a habilitação de casamento nos moldes que vocês já estudaram em direito de família. Mas a Constituição Federal ela passou também a reconhecer uma outra família, que é a família constituída por união estável, que está ali no 226, parágrafo 3º da Constituição. A união informal entre um homem e uma mulher com uma aparência de casamento. Então, essa união tem todos os requisitos de um casamento. E se vocês pegarem o artigo 1723, parágrafo único do Código Civil Brasileiro, vocês verão que não pode haver impedimentos para que a união estável seja reconhecida. Então, um dos cônjuges não pode estar ainda casado, por exemplo. O que faz com que se mantenha a ideia no nosso sistema, por hora pelo menos, da chamada monogamia. E o Supremo Tribunal Federal estendeu o conceito de união estável para reconhecer uma quarta família, além do casamento entre pessoas de sexos diferentes, que está na Constituição, além do casamento de pessoas de mesmo sexo, conforme o Conselho Nacional de Justiça deliberou, além da união estável de pessoas de mesmo sexo, de pessoas de sexos diferentes previstas na Constituição, o Supremo Tribunal Federal, analisando um julgado oriundo do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, reconheceu a união homoafetiva. No caso, eram dois homens, mas ele reconheceu a união homoafetiva dizendo que ela poderia existir também entre duas mulheres, sem maiores questionamentos, após longuíssimos votos de todos os ministros da Suprema Corte, com destaque para o relator, o então ministro Celso de Mello, que justamente acabou se fundamentando em conceitos de direito internacional para demonstrar que o ideário de família não poderia ser apenas o ideário taxativo que eventualmente estaria no direito positivo brasileiro. E assim o Supremo, por 11 votos a 0, com 11 votos diferentes, porém dando o mesmo resultado, reconheceram a união de parceiros de mesmo sexo. Então, essas 4 famílias, a elas se juntou mais uma, que está na própria Constituição, no artigo 226, se não me falha a memória, é o parágrafo 7º, que reconhece como família a relação entre o ascendente com qualquer de seus descendentes. O ponto atual do nosso direito brasileiro está em alguns julgados do STJ, que ainda não chegaram ao Supremo Tribunal Federal, esses temas, mas há julgados em que o STJ aplica excepcionalmente o reconhecimento de família entre colaterais para percepção de pensão alimentícia. Esses julgados, inclusive, eu falo no meu curso de Direito Civil, no volume 5, sobre Direito de Família. Em um deles, uma pessoa com idade extremamente avançada necessitava de medicamentos e de comida, e por não ter ninguém para contar, acabou propondo a ação de alimentos em face do seu irmão mais novo. E o STJ acabou confirmando, através da relatora, ministra Nancy Andrighi, que realmente, nesse tipo de situação excepcional, nós temos o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e temos um outro princípio constitucional, o da solidariedade familiar. E reconheceu não apenas a família, como também o direito à percepção de alimentos. Porém, em outro caso, alguns anos antes, o mesmo Superior Tribunal de Justiça negou o reconhecimento de família para fins de percepção de alimentos na relação entre tio e sobrinho. O que quer dizer? O STJ chegou até agora
em direito de família a reconhecer famílias colaterais de até segundo grau para os fins de percepção de alimentos. Bem, esse é o quadro geral do direito de família, extremamente sintetizado aqui no Brasil, no que diz respeito a essa questão de uniões. No que diz respeito à questão de filiações, o Brasil realmente atingiu um grau bastante maduro de proteção dos filhos. Atualmente, no direito brasileiro, nós não temos apenas a ideia de filhos protegidos como sendo os filhos oriundos de um casamento, como ocorria antes da Constituição Federal, infelizmente. Nós temos a ideia de proteção dos filhos, pouco importando a sua origem. Então, pouco importando se o filho é oriundo de um casamento, é oriundo de uma união estável, ou é oriundo mesmo de uma relação eventual, de um namoro ou simplesmente de um encontro casual. O filho tem o mesmíssimo direito que um outro filho tem, sendo esse filho fruto de relações nupciais, por exemplo. Além disso, a evolução do nosso direito estabelece uma regra bastante interessante de equiparação plena da filiação adotiva com a filiação decorrente de casamento ou de união estável. Então, não há diferença entre o filho natural ou biológico do filho adotivo. A filiação civil, aquela dá exatamente o mesmo status, exatamente os mesmos direitos. Isso foi fruto de uma evolução que não estou aqui falando para vocês de forma mais aprofundada, até mesmo porque temos outros temas a tratar de internacional, bastante significativa. O Brasil foi um dos primeiros países a mandar uma representação mista de delegados e delegadas diplomáticos e diplomáticas para discutir o texto que veio a se tornar a Declaração Universal da Organização das Nações Unidas em 1948. E o Brasil foi um dos estados que mais defendeu, que mais protegeu a inserção no texto internacional do princípio da igualdade entre o homem e a mulher no casamento e fora dele. E também do princípio da igualdade dos filhos havidos no casamento ou fora dele. Esses dois princípios que se encontram na Declaração de 1948 tinham como objetivo principal a proteção da mulher e dos filhos que ficavam órfãos por conta dos efeitos da Segunda Guerra Mundial. Essa proteção se dava pelo fato de que, muito embora mulheres tenham ficado viúvas muitas vezes, outras nem eram casadas ainda e tanto umas quanto outras foram vítimas de estupro cometidos por soldados ou por civis mesmo, sem se saber a que lado pertenciam. Os relatos históricos falam que tanto soldados do eixo como soldados dos aliados acabavam cometendo esse tipo de atrocidade, estupravam mulheres, e pouco importando se essas mulheres eram casadas ou eram solteiras, e estupravam mulheres também pouco importando a idade. E muitas dessas mulheres acabaram engravidando e acabaram preferindo assumir essa filiação por mais traumática que tivesse sido a experiência delas anterior. Um gesto heróico, sem sombra de dúvidas. E então a declaração da ONU ela tinha esse propósito com relação ao princípio da igualdade. Por quê? Porque em 1948 as mulheres eram relativamente incapazes para praticar atos e negócios jurídicos em uma série de países, inclusive ocidentais. No Brasil mesmo, a incapacidade da mulher era relativa, desde a edição do Código Civil de 16, e assim permaneceu até o Brasil promulgar uma lei também preconceituosa, também discriminatória, mas que pelo menos acabava com a incapacidade da mulher, que se tornou conhecido como Estatuto da Mulher Casada, de 1962.
O Brasil apenas reconheceu a igualdade plena de direitos entre o homem e a mulher na Constituição de 88. Vejam só, é algo muito recente, portanto. E esse reconhecimento está no artigo 5º, no rol de direitos e garantias fundamentais, e também no artigo 226, quando trata de relações familiares. A mesma ideia se aplica com relação aos filhos. O Brasil, que historicamente defendeu tanto a inserção do princípio da igualdade na Declaração de 48, apenas com a Constituição de 88 veio a consagrar o princípio da igualdade dos filhos havidos e não havidos do casamento. O direito brasileiro evoluiu ainda no sentido da filiação, de se estender a alguns direitos familiares, excepcionalmente, em razão do que se chama filiação socioafetiva, que é o caso do enteado ou da enteada, que podem, excepcionalmente, segundo o STJ, perceberem alimentos do padrasto ou da madrasta de forma excepcional. Então, há sim uma busca no direito brasileiro da ideia de equiparação dos filhos. Feito esse quadro, tanto com as relações horizontais de uniões formais e informais, como nas relações verticais, no que diz respeito às filiações, e até mesmo uma breve referência às chamadas relações colaterais, que eu resumi aqui rapidamente, talvez tenha até falado um pouco rápido, eu peço desculpas para vocês, é que temos outros temas a avançar. Na próxima semana nós vamos falar sobre outros elementos de conexão. O direito brasileiro não se pode dizer um direito universalizado. Por quê? Não posso dizer, obviamente, que o direito de família brasileiro ele tem a mesma estrutura do direito de família de outros povos. Eu posso até dizer que há uma proximidade muito grande de nosso direito, por suas raízes históricas e culturais, de juridicismo, vamos assim dizer, com o direito francês, com o direito português, com o direito italiano, com o direito alemão. Mas isso não significa que o que nós falamos no nosso direito de família coincide com o que é falado em outro país. Assim, para discutirmos questões de família, nós temos que entender o que entendemos por família para nós no direito brasileiro. E uma eventual avocação de que o direito estrangeiro seria aplicado e não o brasileiro, envolve o raciocínio também disso perante o direito estrangeiro. Qual é o tipo de família, vamos supor, que o juiz do Iêmen reconhecerá para fins de questão envolvendo conflito espacial de normas? O que é que diz o elemento de conexão do Iêmen sobre o direito de família? Uma questão que é bastante interessante é a seguinte. Nós temos no direito de família um ideário de que as normas de direito de família são normas cogentes. Esse ideário que nós temos é um ideário praticamente universalizado, porque como a família ela é essencial para a sociedade, então cada sociedade é resultante de grupos familiares que têm aspectos, traços característicos que são comuns, e esses grupos familiares politicamente e historicamente se organizaram constituindo a ideia de povos e depois a ideia de nação e integram a noção de Estado. Então o conceito de família é um conceito que envolve uma ideia de cogência. Isso está universalizado. Um conceito, portanto, de ordem pública. Sendo o conceito de ordem pública, voltemos aqui a compartilhar o texto da Lei de Introdução das Normas. Nós temos o artigo 17, que fala o seguinte: as leis, atos e sentenças de outro país, bem como quaisquer declarações de vontade, não terão eficácia no Brasil quando ofenderem a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes. Quando o artigo 17 trabalha com essa ideia de ordem pública,
essa ideia de ordem pública atinge basicamente todos os institutos de família que nós temos no nosso direito brasileiro. Nossa, Senise, mas o direito de família não é um rol um rol exemplificativo atualmente? Atualmente é. O STJ mesmo, quando julgou aquela questão da união homoafetiva, que veio a reconhecer a ideia de união homoafetiva no Brasil, um dos fundamentos dos julgadores deste acórdão, que é histórico, é o fundamento do rol meramente exemplificativo. Mas o fundamento do rol meramente exemplificativo não significa que outras famílias existiriam sem o reconhecimento da lei ou da própria jurisprudência. E no frigir dos ovos, como diz aquele ditado antigo, não sei se vocês me entendem, eu estou querendo dizer, quem decide em última ratio é o Supremo Tribunal Federal. É o Supremo Tribunal Federal que irá dizer, então, se aquela família será considerada família para fins brasileiros ou não será considerada família. Por isso que eu venho enfatizando, é muito diferente um sheik árabe declarar num documento internacional que tem, por exemplo, 4 mulheres, que é algo permitido na maioria dos povos árabes, e procurar fazer com que os 4 casamentos dele tenham efeitos jurídicos civis no direito brasileiro. Porque no direito brasileiro nós não temos ainda reconhecida em lei ou por decisão do Supremo Tribunal Federal as chamadas famílias poliafetivas, que, aliás, uma grande polêmica no direito de família contemporâneo, como vocês bem sabem. Mas percebam vocês também que a ideia do culturalismo e do historicismo acaba afetando bastante as bases para a identificação do que é família. Há uma pergunta aqui. Ah, não é uma pergunta, eu estava vendo errado, desculpe. Se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, vocês interrompam, pessoal. Até mesmo porque hoje eu estou falando um pouquinho rápido, porque esta matéria de família é uma matéria extensa mesmo. E eu gostaria já de pegar os próximos temas, que nós temos ainda alguns temas para discutir nesse bimestre. Bem, voltando aqui para a nossa lei de introdução, o artigo 7º dela fala o seguinte: a lei do país em que é domiciliada a pessoa é que determina as regras de direito de família. Então, o elemento de conexão do artigo 7º é a lex domicilii, como já conversamos na aula passada, quando tratamos do assunto personalidade civil e início de existência. Aí vem o parágrafo 1º. Realizando-se o casamento no Brasil, será aplicada a lei brasileira quanto aos impedimentos dirimentes e às formalidades da celebração. De novo, estamos diante de um problema relacionado à norma jurídica de ordem pública. Eu não posso trabalhar com uma ideia de um regime jurídico distinto quando se fala em constituição de família segundo a lei brasileira, porque a matéria é de ordem pública. Assim, se uma pessoa tem uma procedência, vamos supor, da Indonésia, e na Indonésia, vamos supor, se admitem outras uniões além do casamento monogâmico, esta pessoa pouco importa que ela é da Indonésia. Para que ela possa se habilitar às leis brasileiras, ela precisa estar liberada segundo as leis brasileiras. Aí vem a pergunta, mas Senise, se ele está casado segundo a lei da Indonésia, ele poderia se casar no Brasil? Aí temos que descobrir se esse casamento que ele tem perante a Indonésia foi já homologado aqui no Brasil, já foi comunicado ao direito brasileiro. Mas as regras da habilitação de casamento, que é aquele procedimento administrativo que vocês estudaram em direito de família, elas estão estabelecidas segundo o direito brasileiro, pouco importando a nacionalidade do interessado em contrair matrimônio. O parágrafo 2º diz o seguinte: o casamento de estrangeiros poderá celebrar-se perante autoridades diplomáticas ou consulares do país de ambos os nubentes. Essa é uma exceção bastante importante do direito internacional, mas aonde a autoridade diplomática, se for a brasileira,
deverá levar em conta as normas do direito de família brasileiro, porque ela está representando o Brasil. Esse casamento de estrangeiros, ele é bastante comum quando as pessoas se encontram fora do território brasileiro, se apaixonam e resolvem se casar naquele país onde se encontram, né? Se a autoridade diplomática é a autoridade diplomática do país do outro nubente, que tem uma outra nacionalidade, esse casamento ele ainda não tem efeitos perante o direito brasileiro, só terá efeitos perante o direito do outro país, do ponto de vista interno. Então, internacionalmente, o casal poderá até informar que é casado, mas para efeitos civis no direito brasileiro, nós temos as regras do direito civil brasileiro, que, volto a insistir, tem o seu regulamento de ordem pública próprio. O parágrafo 3º do artigo 7º, ele continua falando ainda de regras de direito de família. Diz ele: tendo os nubentes domicílio diverso, regerá os casos de invalidade do matrimônio a lei do primeiro domicílio conjugal. Bem, o domicílio conjugal, ele no direito brasileiro é fixado por ambos os cônjuges. Esse foi um dos progressos que o princípio da igualdade entre o homem e a mulher trouxe com a Constituição de 88. E o Código Civil de 2002 acabou também entrando nessa vibe coerentemente, porque é uma lei preconstitucional. Então, o domicílio conjugal ele é fixado pelo marido e pela mulher, pelo casal. E o que diz o parágrafo 4º, o terceiro, é que nos casos de invalidade do matrimônio, então, se forem discutir algum impedimento matrimonial, seja um impedimento dirimente absoluto, seja um impedimento dirimente relativo, casos de nulidade, casos de nulidade de casamento, havendo domicílio diverso dos nubentes, porque eles já têm um domicílio diferente, já não estão mais juntos e não querem discutir divórcio, mas querem discutir nulidade ou anulação de casamento, o que é algo extremamente raro hoje em dia, mas pode existir por questões relacionadas à fé religiosa ou aos costumes de algum dos nubentes. A lei do domicílio a ser aplicada será do primeiro domicílio conjugal. Isso é bastante significativo e bastante interessante. Então, vamos supor que a lei do primeiro domicílio conjugal seja a lei de Serra Leoa. Então, é esta lei que será aplicada e não a lei brasileira. O parágrafo 4º do artigo 7º estabelece: o regime de bens legal ou convencional obedece à lei do país em que tiverem os nubentes domicílio, e se este for diverso, o do primeiro domicílio conjugal. Então, uma regra equivalente ao do parágrafo anterior, mas é aplicável para discutir regime de bens, o que é muito importante no caso de discussão de partilha em ações de separação e em ações de divórcio. E o que também pode ter impacto na discussão da sucessão dos bens deixados pelo decujus. Então, essa regra é bastante interessante, porque os regimes de bens variam também de acordo com o sistema jurídico. Para vocês terem uma ideia, no direito brasileiro, nós temos hoje 4 regimes de bens, como vocês estudaram. A comunhão parcial, que é o regime legal, a comunhão universal, que pode ser celebrada mediante pacto antenupcial ou pré-nupcial, o regime de separação de bens, que aí poderá ser fixado pela lei ou fixado também pelo consenso dos nubentes, que também terão que fazer pacto antenupcial ou pré-nupcial, se o regime for separação de bens convencional, e o regime de participação final nos aquestos, que é um regime tão novo para nós brasileiros que só veio com o Código Civil de 2002 e que nós não temos o culturalismo que existe no país de origem desse regime, onde a gente se inspirou, que é o BGB, o Código Civil Alemão. A participação final dos aquestos também só pode ser fixada por pacto antenupcial ou pré-nupcial.
No Código Civil anterior, nós tínhamos um outro regime de bens e não a participação final dos aquestos. Nós tínhamos o regime dotal. O regime dotal até hoje é utilizado em vários sistemas jurídicos. O regime dotal é a constituição de um fundo, né? Para que a mulher ela possa se utilizar desse fundo em alguma situação de emergência, que varia de acordo com o regime jurídico. Que situação de emergência seria esta? Então, o regime dotal é um regime bem diferenciado e é característico historicamente das sociedades patriarcais. Então, imaginem vocês se nós temos um casal que acaba realizando o seu casamento e fixando um regime de bens que não está adotado no sistema brasileiro, mas porque se casou segundo as regras de outro país e está agora comunicando o casamento no direito brasileiro, introduzindo essa informação para o primeiro cartório de registros civis da capital do país. Então, nós temos nesse tipo de situação uma outra ideia que deve ser levada em conta. Claro, o juiz brasileiro, volto a insistir, ele não aplicará nenhuma norma de direito estrangeiro que for contrária à soberania nacional, à ordem pública ou aos bons costumes, nos termos do artigo 17 da Lei de Introdução. Então, como as normas de direito de família no Brasil elas são permeadas pela ideologia da ordem pública, não há como aplicar determinados institutos jurídicos no Brasil, mesmo que o juiz brasileiro sinta que, no caso concreto, ele deveria aplicar a lei estrangeira. Então, no caso concreto, o juiz não aplicará também a lei estrangeira. Ele fará um processo que eu vou explicar para vocês depois, que é o processo de remessa. Ele remeterá o processo para o juiz do país que reconhece essas normas de direito de família. Mas percebam vocês, é uma situação excepcionalíssima aqui. Porque normalmente o juiz brasileiro, para aplicar o direito estrangeiro, já aplicará de forma excepcional. E para ele remeter o processo, porque ele não pode aplicar o direito estrangeiro, mas também não há algum permissivo para ele aplicar o direito brasileiro, é mais raro ainda, como vocês hão de convir. Bom, voltando ainda à lei de introdução às normas. O parágrafo 5º fala: o estrangeiro casado que se naturalizar brasileiro pode, mediante expressa anuência de seu cônjuge, requerer ao juiz, no ato de entrega do decreto de naturalização, se apostile ao mesmo a adoção do regime de comunhão parcial de bens, respeitados os direitos de terceiro e dada esta adoção ao competente registro. Essa é uma ideia, então, que visa trazer ao estrangeiro que se casou e depois se naturalizou direitos equivalentes com relação ao seu cônjuge, também no que diz respeito ao casamento. É uma regra bastante interessante esta de proteção ao estrangeiro casado que se naturaliza. O parágrafo 6º. O divórcio realizado no estrangeiro, se um ou ambos os cônjuges forem brasileiros, só será reconhecido no Brasil depois de 1 ano da data da sentença, salvo se houver sido antecedida de separação judicial por igual prazo, caso em que a homologação produzirá efeito imediato, obedecidas as condições estabelecidas para a eficácia das sentenças estrangeiras no país. O Superior Tribunal de Justiça, na forma de seu regimento interno, poderá reexaminar, a requerimento do interessado, decisões já proferidas em pedidos de homologação de sentenças estrangeiras de divórcio de brasileiros, a fim de que passem a produzir todos os efeitos legais. Esse parágrafo 6º ainda está no texto aqui do site do Planalto, mas foi introduzido por uma lei de 2009, que é anterior, portanto, à emenda constitucional que
estabeleceu a possibilidade do divórcio ser celebrado a qualquer tempo no direito brasileiro. Diante disto, a pergunta que poderemos ter, que tem repercussão no direito internacional privado, é a seguinte: esse parágrafo 6º do artigo 7º perdeu a vigência? Isto é, ele foi revogado pelo artigo 7º, parágrafo pela emenda constitucional, perdoe-me, de 2010, que preceitua que o divórcio pode ser celebrado a qualquer tempo? Obviamente, vocês já podem perceber que duas correntes rapidamente se estabeleceram para a interpretação desse artigo 7º, parágrafo 6º. A primeira corrente, mais conservadora, que fala que, muito embora a emenda constitucional trabalhe com o divórcio podendo ser realizado a qualquer tempo, o direito brasileiro ainda admite a separação. E, ao admitir a separação, então, ainda há lógica no artigo 7º, parágrafo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, e devemos aplicar a ideia dos 2 anos de divórcio ou do 1 ano de separação judicial mais 1 ano de separação de fato. Bem, para fins de direito interno, o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu realmente que as pessoas que não quiserem se divorciar podem, até mesmo por uma questão de liberdade, que é um direito fundamental, constitucionalmente consagrado, que é um direito humano internacionalmente consagrado, optarem em, ao invés de se divorciarem, buscar a separação. Seja essa separação extrajudicial, quando for o caso, quando isso for possível, seja essa separação judicial. Então, as pessoas têm essa liberdade realmente. Mas percebam que a redação do artigo 7º, parágrafo 6º, é diferente dessa discussão. Nós não estamos discutindo aqui se o divórcio pode continuar existindo na forma direta, sem prazo nenhum, ou ainda se a separação acabou, então não pode mais ter separação. O artigo 7º, no parágrafo 6º, estabelece que o divórcio realizado no estrangeiro. Então, ele não está tratando aqui da separação, está tratando apenas do divórcio. Percebam vocês. Então, ao tratar apenas do divórcio, o que o parágrafo 6º faz, nada mais do que adequar a regra do divórcio realizado no estrangeiro ao sistema de divórcio que nós tínhamos no Brasil quando esse parágrafo 6º foi incluído na Lei de Introdução às Normas. A inclusão se deu, está aqui inclusive, eu faço questão de botar os textos legais do Planalto ou do Senado por causa disso. A inclusão foi feita pela Lei 12.036 de 2009. Lei essa, portanto, anterior à emenda constitucional que fala que o divórcio pode ser realizado a qualquer tempo. O que o parágrafo 6º do artigo 7º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, então, faz é simplesmente adequar o divórcio celebrado no estrangeiro, porque há países que não exigem essa dupla etapa, primeiro se separa, depois se divorcia, e o Brasil adotava a dupla etapa até 2010, nesses termos. Diante disso, a partir do instante que a emenda constitucional posterior a esta lei estabelece que o divórcio poderá ser requerido a qualquer tempo, não existe mais razão jurídica razoável, compatível, com todo respeito à corrente mais conservadora, em direito internacional privado, vejam bem, em direito internacional privado, que eu estou me referindo aqui, que justifique a manutenção da aplicação do artigo 7º, parágrafo 6º. Ou seja, o artigo 7º, parágrafo 6º, ele acabou deixando de ter vigência, cessou a sua vigência a partir do instante em que a emenda constitucional que autorizou a celebração de divórcio de qualquer tempo no direito brasileiro suprimiu a exigência da dupla etapa. Primeiro se separa, depois se divorcia.
nós podemos ter no direito interno a liberdade das partes em primeiro se separarem e depois se divorciarem. Isso o STJ já decidiu. Mas nós não podemos impedir a homologação de um divórcio estrangeiro por 1 ano, que é o que dizia o artigo 7º, parágrafo 6º, mas a partir do instante em que o divórcio pode ser requerido a qualquer tempo no direito brasileiro. Bom, essas eram as principais informações que eu gostaria de passar hoje para vocês sobre os elementos de conexão referentes ao direito de família. Nós só temos um último parágrafo aqui, que eu estava quase me esquecendo, aliás, 2 últimos parágrafos que dizem respeito à questão de filiação, mas penso eu que isso nós podemos seguir na aula que vem. Na aula que vem, nós vamos falar sobre as questões de direito de família, as últimas, que são as questões que estão no artigo 7º, nos 2 últimos parágrafos, e as questões referentes a direito sucessório. Vamos trabalhar, então, com a questão da herança. E vocês verão como a herança realmente se desdobra em questões bastante interessantes no direito internacional privado. Bom, gente, gostaria de perguntar se vocês têm alguma questão. Eu peço desculpas mais uma vez, porque eu acabei falando um pouco mais rápido do que o normal, mas justamente pelo fato de que a matéria direito de família é uma matéria bastante extensa no direito internacional privado, e nós temos outros temas a tratar. Semana que vem vamos falar de sucessões, vamos falar ainda de obrigações, tanto as contratuais quanto as legais e direitos reais no direito internacional privado, e vamos falar também da questão da arbitragem internacional. Então nós temos outros temas ainda para tratar. Pergunto para vocês se há alguma questão, ou apesar da minha velocidade hoje, se foi possível acompanhar. Claro que normalmente há várias questões que suscitam tantos temas diferentes como o que falamos hoje, todos de direito de família. Achei que foi ótima a aula. Eu acho que foi boa aula, tranquilo. Bom, se vocês então estão satisfeitos, então darei por encerrada a aula de hoje. Eu agradeço mais uma vez o prestígio de vocês. Aqueles que puderem participar da nossa live hoje às 5 horas, com o professor Leandro Cunha, da Universidade Federal da Bahia, sobre tecnologia e cultura. Estaremos, então, mais tarde, aguardando a presença de vocês. Então, gente, um bom resto de dia para vocês, bons trabalhos aí e até mais. Um grande abraço, gratidão. Até mais. Obrigado, professor. Muito obrigado, professor. Bom fim de dia.